Olá! O antagônico desse domingo recebe aqui o Dr. Felipe Borges, candidato a governador pelo PRTB. Felipe, muito obrigado por ter aceito o convite do antagônico, é um prazer te receber aqui. E eu quero começar te perguntando, como é esse desafio candidato a governador, Felipe? Sim, há 60 dias atrás, nem pensava nessa possibilidade, né? Sou um cardiologista, sou nascido no interior do estado, na Xinguara, criado no município de Água Azul, morei na capital Belém e fui estudar, segui uma carreira profissional. Há 8 anos terminei minha residência de cardiologia, vim à cidade de Paropebas, por ser próximo da minha cidade, onde meus pais moram, que é Água Azul. Desenvolvi um bom trabalho como cardiologista, montei um instituto chamado Instituto Coração do Bem. Quando a gente faz coisas boas com a sociedade e cria-se um respeito, logo se fala que é por intenções políticas. Nunca tive intenção política, porém um partido sem fundo partidário, sem tempo de televisão, chegou ao meu consultório, através de um secretário do partido, que era Fábio Paixão, e a convite do delegado Fonseca, para ser o candidato a governador do estado do Pará. Eu vi que é uma possibilidade muito boa, né? Se a gente conseguir ser um governador do estado, de melhorar o nosso estado, a nossa região, e não dispensei essa oportunidade. Estamos aqui, já estamos em terceiro lugar nas últimas pesquisas da IPEC, e agora é uma possibilidade das pessoas que estão indecisas ou estão descontentes com o atual governo, ou do que está querendo entrar. Tem o Dr. Felipe à disposição aí. Isso é interessante, Felipe. Você saiu como candidato a governador e vindo do sul do Pará, vindo do interior. É a tua primeira experiência na política, Felipe? Sim, minha primeira experiência política. Nunca fui candidato nem a vereador, né? Nem a presidente de associações de bairro, e vim logo candidato a governador. E isso partiu, como você falou, partiu de um convite. Você se identificou com o PRTB? Assim, diante da, olha, vamos na luta. Sim. Você viu que é uma proposta viável? Sim, o PRTB é um partido que ajudou a eleger o vice-presidente da República, né, Hamilton Mourão, e General Mourão. E é um partido que defende os princípios de Deus, pátria, família, contra a corrupção. É um partido que não tem representatividade no Congresso Nacional, não tem fundo partidário, nem tempo de televisão, que me representa muito como um político considerado pequeno, que pode ser grande dependendo da população paraense. Então, me identifiquei bastante com o partido, e a gente tem poder de dar opiniões e ações no partido. Então, eu escolhi o PRTB como partido para ser candidato a governador do estado do Pará. Entendi. Felipe, você está, a sua vivência, digamos assim, no interior ali do sul do Pará. Sim. Como é que você vê hoje? Obviamente você vê muitas mazelas, você é médico, você acompanha o dia a dia das pessoas. É muito, digamos assim, para você entrar na política, né, e você vê os anseios da população, da sociedade. Isso preocupa? É isso que te motiva a entrar na política? De, olha, eu acho que eu posso fazer o diferencial? Sim. O motivo da minha candidatura é um motivo de revolta como cidadão, como médico cardiologista, né, que trabalhou no SUS e teve que sair do SUS por não ter as condições mínimas de trabalho. A saúde pública aplicada no nosso estado não se aplica nem nos países da África. O único lugar no mundo que existe infarto assistido. Infarto é assistido àquele paciente que chega dor no peito, faz prontamente o eletro, tem diagnóstico de infarto e não consegue ter o mínimo tratamento para se manter vivo, que é uma medicação que chama fibrinolítico, que você pode salvar o paciente. Então, trabalhei na prefeitura o município mais rico do nosso estado, talvez do nosso país, que é a cidade de Paropebas, e por desmazelas políticas, acordos políticos, corrupção, não é possível aplicar uma saúde e uma medicina de qualidade, e resolvi sair do SUS. Montei um instituto, chama Instituto Coração do Bem, onde eu atendo 10% de toda a quantidade de meus pacientes de forma totalmente gratuita, e viajo quase todo o Pará com o meu instituto, todo o custo arcado pelo Dr. Felipe. Então, e vi muitas coisas. O estado em total abandono, não só na área da saúde, mas educação, infraestrutura, saneamento básico. E é um motivo de revolta a minha candidatura.
Fala um pouco do Instituto. Eu achei uma coisa interessante, que é uma proposta inovadora, né, Felipe? Você atender pessoas de forma gratuita. Isso já faz tempo? Como é que começou? Como é que desenvolveu essa ideia? Esse instituto, ele foi registrado em 2018, porém já tinha esse nome fantasia chamado Coração do Bem, né? Porque eu saí do SUS, porque eu tentava trabalhar, não tinha os mínimos de exames. Eu vi aquele paciente com aquela dificuldade, e por que não eu chamar esse paciente que precisava fazer um exame para minha clínica e eu gastar o meu conhecimento, né, papel e tempo para resolver a vida daquele paciente? Então eu resolvi montar um instituto e oficializar. Eu montei o Instituto Coração do Bem através dos meus funcionários que fora do seu horário de serviço é voluntário, e também ao Emerson, que é um colega que eu tenho, que era meu funcionário, que hoje se tornou um empresário, né? Se formou, tornou um empresário, e ele me ajuda a manter esse instituto, chama Instituto Coração do Bem. E com isso a gente consegue agora ganhar corpo, né? Eu cresci profissionalmente, comecei a ser mais bem visto na sociedade e consegui recursos, comprar aparelhos e ter um aparelho portátil, que é um simples tablet, uma sonda de ultrassom. A gente consegue dar diagnóstico de patologias congênitas, principalmente criança, que com isso, com o diagnóstico, fica mais fácil de fazer o tratamento. Entendi. A demanda é muito grande, Felipe, no teu instituto. O que você precisa como é que você atende? Como é que funciona isso? Você percorre, me explica como é que funciona o Instituto. Sim, o Instituto ele foi oficializado, né, através de uma associação e tudo mais, e isso teve parte burocrática de tudo isso, mas eu montei esse Instituto por esse motivo, que pessoas chegam ao meu consultório pedindo consultas, e eu fiz uma promessa para mim, que nunca ia mandar um paciente embora porque não teria recurso para atender esses pacientes. Porém, eu tinha que ter a minha profissão, cumprir com a minha demanda como pai de família, profissional e administrador, porque eu tenho meus funcionários, e resolvi tirar uma parte do tempo para atender essas pessoas de forma igualitária com os pacientes que me pagam pela consulta. Então, isso modificou bastante a vida das pessoas lá do sul do Pará, por isso me deu esse reconhecimento. Eu tenho 12 anos de formação, né? Atendo 100 pessoas por dia e meu instituto atende em média 10 pessoas por dia de forma com agenda preparada. Então eu disponibilizo uma parte do meu tempo para atender essas pessoas. Com isso eu consegui dar diagnóstico de algumas patologias, mandar a criança para operar, e isso é gratificante. Mas isso não foi um intuito político, né? Veja bem, eu sempre faço isso. Eu sou um cristão e na Bíblia fala que a gente tem que dar 10% do que é seu para a obra de Cristo. Ao invés de eu pegar esse dinheiro e dar o recurso para uma igreja... É uma iniciativa humanitária, né? Eu posso fazer isso melhorando a qualidade de vida das pessoas que estão próximas a mim. E também criou corpo, né? As pessoas ficaram sabendo. Tenho convites de pessoas em locais distantes que tem uma demanda grande, e eu vou atrás dessas pessoas, e é gratificante como ser humano, não como político, né? Eu sou político há 40 dias. A gente retorna daqui a pouco para essa entrevista com o Dr. Felipe Borges, candidato a governador pelo PRTB. De volta aqui na entrevista com o Dr. Felipe Borges, candidato a governador pelo PRTB. Felipe, como você falou, é candidato há 40, é político há 40 dias, né? Então, como é que você está vendo essa questão? Estamos falando de uma eleição diferente de todas do estado do Pará. Inclusive de candidatos aparecendo. Um candidato do sul do Pará que está aparecendo. E eu acho isso importante para o processo democrático. Sim. Mas como é que tu vê essa luta de Davi contra Golias? Quando você vê que o dinheiro está imperando, o que se vê hoje é uma coisa totalmente absurda e assustadora. Como é que tu vê essa questão de entrar nessa briga já com essa, digamos, esse diferencial? Eu já sabia as regras do jogo, né? Sabia que o meu partido não tem fundo partidário, nem tempo de televisão. E quando eu anunciei isso aos meus pais, que são pessoas sensatas, e achou que era uma piada, uma loucura, né? Papai, sou o candidato a governador. Você podia falar de médico e de louco, todos nós temos um pouco. Aí foi loucura. E minha mãe começou logo a chorar, né? Mas eu vi que é possível sim, né? É um propósito. Se eu estou em condições aptas, né? Se eu tenho um título de eleitor, se eu estou registrado a um partido,
Se o partido me convidou a ser candidato a governador, por que não? Por que não? Por que não? E o bastidor da política, ele é um pouco complicado, né? Quando a gente se lança a governador do estado do Pará, você gera um incômodo geral à velha política, porque teve um precedente muito importante nos últimos 4 anos, onde um deputado do baixo clero, o Bolsonaro, né, se lançou candidato a presidente do país, e todo mundo achou que era uma loucura, e todo mundo falava que ele não ia passar dos 5%, e ele se tornou o presidente da República quase eleito no primeiro turno. Se não, talvez com as supostas, né, fraudes das urnas, que hoje não provou que é uma forma segura, né? Acredito que ele teria sido eleito no primeiro turno. E mostrou, né, que no segundo turno, vitorioso, com a campanha com R$1 milhão, inclusive ele até devolveu uma parte desse dinheiro para a Santa Casa, onde fez o primeiro atendimento dele, através de um simples celular, e seus filhos gravando, pessoas próximas, se tornou o presidente da República contra um sistema de esquerda que estava instalado no nosso país há mais de 20 anos. Aí me inspirou a história do nosso presidente da República, me inspira também a história do Dr. Enéas, que não foi vitorioso nas suas eleições, porque a mídia era só aquela mídia grande, não dava oportunidade através de sites, do YouTube, de Instagram, de Facebook, de divulgar a verdadeira realidade dos nossos candidatos. Me inspirei muito na história do Dr. Enéas e na história do Jair Messias Bolsonaro, que seria possível sim um caboclo do interior, sem nenhum currículo político, candidato a governador, e só precisamos de uma coisa, que 1,5 milhão de pessoas acreditem na minha história, na verdade que eu conto, votar em mim no primeiro turno, me levando para o segundo turno, e mais de 2 milhões de pessoas acreditar na minha história e eu ser eleito governador do estado do Pará, podendo fazer a diferença. Como é que sonhar você não vê? custa caro. Claro, como é que você vê a política no Pará hoje, a tua opinião? Temos aí uma gestão do atual governador que, durante a gestão, foi um vendaval de denúncias de corrupção, e de repente parece que as coisas estão paradas, estão em silêncio, ninguém sabe, existe uma coisa assim que ninguém entende. Como é que você vê essa política de hoje? Como é que você enxerga a política no Pará hoje, essa política que você está entrando de cabeça? Sim, é um incômodo geral. Parece que não está tendo campanha para governador. Parece que tem jogo de compadres, onde todo mundo joga pelo empate. E todos nós já sabemos quem é o atual vencedor dessa disputa. Então, o atual governador não me surpreende muito as suas atitudes como governador do estado do Pará, porque ele foi um péssimo administrador na cidade de Ananindeua e tem um histórico político passado muito triste, de agrupamentos. Hoje ele está em sua base todos os partidos políticos e os possíveis candidatos a governador com chances reais de ser governador do nosso estado. E lançou-se e saiu da sua base o senador da República como seu opositor, mesmo apoiado com o presidente com alta popularidade, vimos hoje, ele não emplaca dos 10%, não sai dos 10%. Então eu vejo um jogo de compadre, onde o atual opositor do governador não fala a realidade do que está acontecendo e que aconteceu no nosso estado. Parece que nada aconteceu na pandemia, parece que todos nós temos Alzheimer, demência, porque tudo que aconteceu na pandemia, ninguém lembra agora que é o momento mais importante. Que a população tem que lembrar, a população tem que agir e não tem que deixar barato o que aconteceu na pandemia. As medidas do nosso governador foram autoritárias e irresponsáveis com a saúde pública do nosso estado. Você acha, Felipe, isso eu pergunto para todos que eu entrevisto aqui, é uma questão, será que é uma questão de consciência política? Dá para acreditar e tem que correr atrás do voto consciente. Como é que você vê isso? E seria um caminho para, digamos, é uma questão cultural, tu achas que tem que batalhar nesse rumo? Sim, a esquerda no nosso estado, ela é muito forte, ela foi dominada por muito tempo, né?
E o único lugar que hoje o presidente da República tem possível derrota é no estado do Pará. Então, essas medidas de autoritarismo, de assistencialismo da esquerda foi muito empregada e foi muito formada na nossa base, do nosso estado, e esse pensamento é difícil de tirar, né? E o medo também. Ninguém quer se lançar com o atual rei do norte do estado. Gera medo, né, para os políticos, porque a oposição é muito forte, a máquina é muito pesada e a política do nosso estado é bem injusta. O que aconteceu com o nosso ex-governador Simão Jatene, onde, através de um processo irregular, a Alepa foi conivente e fez tudo o que o atual governador fez para poder bloquear a candidatura do seu principal opositor, né? Diante de todas as circunstâncias, que são muitas variáveis, qual a tua bandeira de campanha? Se pudesse enumerar essa bandeira de campanha, isso aqui, a gente quer trabalhar por aqui. Qual seria a tua base política para convencer os eleitores a votar em você para governador? A minha base política, desde o momento que esse partido me deu essa possibilidade de ser candidato a governador, é de falar apenas a verdade. Se me perguntar coisas que eu não sei, eu não vou falar. Eu vou tentar estudar e entender para resolver. É a verdade, combater a corrupção, porque um político corrupto mata mais do que qualquer facção, mata mais do que algumas guerras que aconteceu. As mortes provocadas da guerra entre Rússia e Ucrânia não foram maior do que as mortes provocadas pelo Covid do nosso estado. Morreram-se quase 19 mil pessoas no nosso estado e respiradores foram comprados de forma irregular, de brinquedo. Tem comprovação que respiradores estavam escondidos em paredes falsas, superfaturamentos em ambulância e o desvio de quase 1 bilhão e 400 milhões de reais das OAS. Então, um político corrupto mata mais do que guerra, mata mais do que facção. Essa é a minha bandeira, combater a corrupção e não negociar os direitos do cidadão paraense. A gente retorna daqui a pouco para o último bloco dessa entrevista com o Dr. Felipe Borges, candidato a governador pelo PRTB. Estamos de volta aqui para esse último bloco da entrevista do Dr. Felipe, candidato a governador pelo PRTB. Felipe, agora chegou aquele momento. Sim. Em que sempre a gente pergunta, sempre interage aqui com os candidatos, com os nossos entrevistados. Eu te pergunto sobre uma pessoa e você dá a sua opinião, é uma frase ou algo mais, mas sintetizando o que você pensa, tá bom? Eu começo te perguntando quem é o doutor Felipe. Doutor Felipe é um caboclo do interior que saiu precocemente de sua casa, com 11 anos, porque não teria estudo suficiente para me tornar um médico cardiologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então esse estudo foi um estudo pago por isso. Meu pai teve a inteligência de me tirar do sul do Pará e me colocar para estudar. Mesmo os colegas meus não tiveram a mesma possibilidade, que teriam mais potencial do que eu, me tornei um cardiologista e que trabalho no sul do Pará, desenvolvo um trabalho muito importante, 12 anos de profissão como médico, 8 anos de profissão como cardiologista, nenhum processo médico, nenhum processo administrativo, que desenvolve um trabalho social, que se candidatou ao governo do estado do Pará, não com o sonho de ser governador, só que surgiu no meio dessa caminhada, quando você faz alguma coisa de correto, visível para a sociedade, te coloca como político, e eu não dispensei essa oportunidade e sou candidato a governador, encontro já no 3º lugar, sentido ao governo do estado do Pará, e minha proposta é de curar, como curo todo dia as patologias no meu consultório das pessoas que necessitam, é de curar o estado contra a corrupção. Delegado Fonseca. Delegado Fonseca é um jovem político que surgiu de forma meteórica, né, que foi um grande opositor do atual governador, foi perseguido por esse governador, foi tirado do seu governo de forma irregular e levado como punição à última cidade do Marajó e, através da sua força política e medo do atual governador, trouxe ele ao governo. Por ver que ele foi eleito prefeito de Oriximiná, viu melhor não ser mais candidato ao governo do estado do Pará e cuidar da sua cidade.
e tem um índice de aprovação altíssimo, em torno de 80%. Parabéns, delegada Fonseca, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, pela sua humildade, que você vai ter um futuro político muito grande pela frente. Éder Mauro. Éder Mauro não defende os princípios de Deus, pátria e família, porque ajudou a eleger o atual governador e agora é um grande opositor e que se blinda de bolsonarista o tempo todo, não deixa que as pessoas utilizem o nome do nosso presidente de uma forma de ciúme e acredito que tem nomes melhor para deputado federal para defender o nosso estado. Delegado Iguchi. Delegado Iguchi, política não tem retrovisor. Helder Barbalho. Helder Barbalho, uma pessoa que foi treinada desde criança para ser governador do estado do Pará, defendendo os princípios e a ideologia do seu pai, Jader Barbalho. Teve uma história longa na política e o estado do Pará encontra nessa real situação. Eu sou um cidadão paraense e vejo que o poder público é ausente no nosso estado e a família dos Barbalhos é um grande culpado do atraso do desenvolvimento e do desenvolvimento do nosso estado. Zequinha Marinho. Oportunista. Por que eu posso falar isso? Porque como político, não como pessoa, ele aproveita de todas as oportunidades políticas para ter uma ascensão, independente de qual lado defende. Interpreta a Bíblia diferente a cada 2 anos, falando que o lado que está é o lado do bem. Mas qual é o lado do bem? Será que com 60 anos de idade ele não sabe diferenciar entre o certo e o errado? Qual é o lado do bem? O lado do bem é o lado que ele está e também não defende os princípios de Deus, pátria e família, porque interpreta a Bíblia de forma diferente a cada 2 anos, porém ele é família. O seu partido recebeu o fundo partidário, o PL e o PSC, deixou as mulheres sem recursos para poder fazer campanha, deu R$1 milhão para sua esposa fazer campanha para deputada federal e esqueceu as outras pessoas, os outros candidatos e não foi competente em distribuir a renda do fundo partidário para as pessoas de forma correta. Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou tentar dar uma benção aqui. A história mostrou, que ele não deveria estar em propaganda eleitoral, não deveria estar disputando uma campanha para presidente da República. Se nosso país tivesse uma justiça séria, ele não estaria onde estava, disputando uma eleição com possibilidade de ir ao segundo turno. Ele foi condenado de 11 anos de prisão, regime fechado, e hoje ele é inocente, candidato ao cargo máximo da nossa nação, totalmente despreparado para ser um presidente, fatiou o nosso país e trouxe o nosso país a um atraso, que o nosso presidente está tentando recuperar. Era para estar preso. Jair Messias Bolsonaro. Um cidadão de bem, que ao longo da sua política, com todos os seus adversários, não conseguiu achar uma prova de corrupção. Todo mundo fala que ele é agressivo, ignorante, fala que é genocida. Não. Os políticos passados são genocidas, porque ao invés de construir hospitais, construíram estádio e não se faz Copa do Mundo sem estádio. Falo sobre isso. Ele defende os princípios de Deus, pátria e família, é contra o aborto, não é a favor de legalização das drogas, defende a família, o cristianismo, não é corrupto e eu sou um cabo eleitoral, eu sou até suspeito para falar do meu presidente. É um cara sério, me representa os ideais de Dr. Enéas. Doutor Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, eu te desejo sucesso nessa caminhada, eu acho muito interessante o candidato de raízes do interior do Pará,
está representando a sua região e está dessa briga, por que não, né, Felipe? Então, um grande abraço, eu deixo para você aqui agora as suas considerações finais para os nossos amigos do Antagônico. Sim, sou o doutor Felipe. Doutor Felipe, esse doutor é apenas um marketing para chamar atenção, como diz o doutor Enéas, eu tenho não tenho tempo de televisão, não tenho fundo partidário, então esse doutor é para chamar atenção. Sou um médico cardiologista, caboclo simples do interior, que se colocou o nome à disposição ao governo do estado do Pará, porque no centro do tórax do nosso estado existe um tumor organizado, grande, que emite metástase para o organismo, abaixando a imunidade desse organismo, deixando-o estruturalmente fraco. E eu vim com o propósito de cura, como um cirurgião, de serrar o peito, retirar esse tumor e fazer um tratamento quimioterápico e depois mudança do estilo de vida para que esse paciente tenha a cura. Dr. Felipe, número 28, é hora de curar o Pará.